Vamos falar sobre a série Adolescência? Eu sou a Isabelle, sou formada em pedagogia e atuo em sala de aula há 10 anos. Então hoje eu quero trazer aqui uma reflexão com vocês sobre a série Adolescência. Eu fiquei pensando em muitas coisas, mas eu falei, eu vou gravar bem livre o que está aqui no meu coração para conversar com vocês. Quando eu assisti a série, eu fiquei um pouco impactada ali no terceiro episódio, que é a conversa do adolescente com uma psicóloga. Fiquei bem impactada e fiquei me questionando em muitos momentos. Por que isso aconteceu, né? O que fez esse adolescente a pensar isso? O que poderia mudar? E aí, o que mais ficou forte para mim é uma palavra: conexão. Não adianta você dar de tudo, a melhor escola, o melhor presente, todo o espaço, enfim, tecnologia, se você não tiver conexão. O que é isso, tia Isa, né? É uma conexão que você precisa ter com seu filho e com a sua filha. Você precisa conversar, saber o que está acontecendo. Eu sei que os adolescentes, eles se fecham, né? Em muitos momentos. Eles gostam de ficar no quarto, mas eu acho muito importante as famílias rever isso. Ah, não, tá em casa, tá no quarto. Ele estava no quarto. Ele estava em casa. Não era um adolescente que ficava aí pra rua, não. Então, o que é, né? Nós adultos não conhecemos inteiramente todo esse mundo de emojis, enfim, é muita coisa. E eu acho que a gente não vai conhecer mesmo tudo. A gente vai saber de uma parte, mas tem uma parte muito mais profunda. Então, eu penso que precisamos ter uma conversa aberta. O adolescente, ele precisa sentir que esse ambiente que ele está, ele pode conversar sobre a sua opção sexual, ele pode conversar sobre um bullying que está acontecendo dentro da sala de aula, ou em um grupo de amigos. Nunca é só uma coisa, sempre é uma junção de coisas, né? Então, é uma junção de, às vezes, uma família, eu percebi assim na série, que o pai tinha alguns traços bem impulsivo, né? De uma pessoa bem reativa, e que reage às coisas assim de uma forma agressiva e depois ele volta e para. Então, eu percebi um pouquinho disso ali também no filho. E tudo isso é passado, né? Então, eu acho que é importante sim a gente ficar se perguntando o que nós podemos fazer para melhorar essa geração que está vindo. Ai, meu Deus, é muita tecnologia. Ai, o que está acontecendo? Eu acho que o que está acontecendo é a falta de conexão. Porque eles ficam tanto tempo nesse celular, computador, e não tem tempo saudável. E eu falo que isso começa já lá na infância. Eu trabalho, né, na educação infantil e eu percebo que é uma característica, né, bem presente agora de crianças que ficam um longo período na escola. Eu sei que tem a questão de necessidade de trabalho dos adultos, mas ela fica todo esse tempo, ok? Precisa, não tem o que fazer. Só que quando essa criança, esse adolescente chega em casa, qual é o tempo que ele tem com a família? Qual é o tempo de sentar à mesa, conversar, perguntar o que está acontecendo, perguntar como que foi o seu dia hoje? Eu sei que isso acontece muito na educação infantil e eu tenho certeza que perdura aí até a adolescência, de crianças que não querem relatar o que aconteceu. Eu sei que isso acontece, mas tente tirar de uma outra forma.
em brincadeiras, desenhando. Você só vai saber o que está acontecendo se você observar o seu filho e a sua filha brincando. Na escola, gente, o que eu mais vejo são nessas interações. Quando as crianças estão brincando, é onde a gente consegue perceber muitas situações. Então, eu acredito que para vocês que têm uma curiosidade muito grande de saber o que está acontecendo na escola, ao invés de ficar só perguntando, vá brincar com seu filho. Pergunte para ele do que você gosta de brincar, né? Esteja aberto para as perguntas cabeludas que elas vão surgir sobre os conflitos, sobre aquele amigo que tem um comportamento, falou uma palavra inadequada, que essa palavra a gente não usa aqui em casa. Ao invés de você se escandalizar, converse, chame para uma conversa, né? Não existe receita de bolo, não tem a fórmula perfeita que vai falar, isso daqui você vai fazer e vai dar certo 100%. Não tem como a gente saber, mas eu acho que com tantas coisas acontecendo, nós precisamos, tirar esse pé aí do acelerador, dar uma puxada aí nesse freio de mão e pensar, eu acho que estamos precisando recalcular algumas rotas. As escolas já estão trabalhando muito, mas muito o socioemocional. Não é em uma ou em outra, não. A maioria das escolas tem um projeto socioemocional que é para verbalizar, para falar sobre os sentimentos. Tem muitas escolas com projeto, né, contra bullying, cyberbullying, mas não adianta só a escola fazer. É uma parceria entre escola, entre a família, entre esses amigos. A sociedade precisa estar em uma sintonia para as coisas funcionarem. Não adianta só ficar no papel da escola, não adianta ficar só no papel da família. É uma junção. E eu acho que essa junção precisa melhorar, né? Eu acredito muito nisso, nessa comunicação entre escola e família, precisa melhorar muito. E onde também a carga, porque eu percebo muitas vezes assim, tia Isa, já tá trabalhando aqui na escola. Ai, tia Isa, trabalha isso aí na escola. Só que, gente, você precisa trabalhar em casa. Você também precisa falar com essa criança, ela vai crescer, né? E ela vai virar adolescente. Quando chegar na fase da adolescência, é aquela fase de namoro, né? De se cobrar. E aí já tem uma questão, né? A sociedade cobra muito essa perfeição, que você precisa ter um cabelo assim, e aí tem um cabelo do momento, e é a roupa do momento, é o corpo do momento. E aí você precisa, né, ter uma conexão com a sua família. Eu lembro, na minha fase de adolescência, eu não tinha o corpo perfeito para a sociedade. Eu era bem acima do peso e eu ficava muito assim, pensativa e triste mesmo, nossa, eu chegava numa loja e não tinha uma roupa ali que era para a minha faixa etária ali da adolescência. E a minha mãe foi muito importante nesse processo, porque a minha mãe nunca me cobrou, ela sempre foi muito aberta comigo e ela sempre deixou eu falar, só que eu acho que eu nem nunca falei isso pra ela, porque eu sentia, mas quando eu chegava na loja, ela já me redirecionava para outras coisas, e aí, sabe, quando você fala assim, tá bom, e passou. E aí essa fase passou e hoje eu olho e falo assim, poxa, eu tive um fortalecimento emocional ali da minha família, né, e da escola, porque eu lembro também que na escola que eu estudava, isso não era evidente, né? Não era uma questão. Por isso que eu acho muito importante o uso do uniforme, essa questão, porque você vai evitando essas oportunidades de você tem que estar perfeita, você tem que ser o mais belo, né? Os meninos têm que paquerar muito.
Então, eu acho que essa cobrança que a sociedade vai colocando, e às vezes até sem perceber, atrapalha um pouco. Então, na verdade, aqui foi mais um bate-papo com vocês de que nós precisamos urgentemente de conexão. Conexão com as crianças, conexão com as famílias, conexão com os adolescentes e tentar sempre ajudar, né? Se você acha que o que seu filho falou ali, você vai se explodir, você vai falar assim, meu Deus do céu, eu não acredito que essa criatura está falando isso. Respira, só abraça, acolhe, depois você vai lá e pensa em uma estratégia, sem ficar criticando, sem ficar julgando. Primeiro acolhe, né? Igual a criança lá na birra, vai lá, acolhe, valida o sentimento e aí depois tenta colocar ali o que você pensa sobre isso. É muito difícil, é muita cobrança. E é muita cobrança também, eu sei, para vocês pais, de que, meu Deus, onde eu tô errando? Será que eu tô fazendo muita coisa em excesso? Nós, professores, estamos bem preocupados também. Muitos, não é eu, não é minhas colegas de trabalho. Eu vejo que o grupo, né, a classe de professores estão esgotados, porque são muitas estratégias para pensar, são muitas demandas em conteúdos para pensar e ainda tem mais esse socioemocional e às vezes nós estamos ali, ó, nadando sozinhos. Não tem ninguém. Então, nós precisamos também desse apoio das famílias, né? Não tem um certo ou um errado, você é culpado. Eu acho que todos estão errando em algum momento aí. Então, vamos juntos aí dar as mãos e sempre ter uma conversa. Se tá muito difícil, chega na escola e tenta perguntar, olha, tá acontecendo isso, eu queria entender mais. Tem psicólogo, gente, tenta encontrar uma forma. Eu falo que é bom, acho que todo mundo fazer terapia, porque a saúde mental está, essa carga, né, da sociedade tá bem pesada. Então, tenta entender para quem, né, eu falo que é muito importante ter fé e pedir a Deus sabedoria, né, para esses momentos, o que você pode fazer, que eu acho que é muito importante. Mas eu acho que só de você lembrar que você já foi adolescente, que você já passou por essa fase e tentar ter uma conexão ali com seu filho ou a sua filha, eu acho que já vai ser importante, já vai ser um caminho, né? Não tô falando pra você ser permissivo ou ser muito exigente, mas de ter uma conversa de amigo. E que eu falo que é importante também é ser amigo, mas eu sei que tem a hierarquia do pai, da mãe, e isso tem que existir mesmo, tem que, né? Não tô falando que é o detém ali o poder, mas é importante para que eles percebam essa linha de respeito. Eu acho que eu falei muitas coisas aqui, mas era isso que eu queria compartilhar com vocês e deixem aí nos comentários as angústias também de todos, que eu acho que é importante essas trocas.